Descortinando o Apocalipse, a simbologia dos números. Meus queridos irmãos, amigos, você que está participando desse culto, talvez pela primeira vez, e não me conhece, talvez não conheça ainda bem a igreja, outros que já participam e conhecem bem o ministério, eu gostaria de transmitir a você a grande preocupação que temos em transmitir a mensagem de acordo com a palavra de Deus. Gostaria de transmitir também a você que nosso interesse é sempre a glória de Deus e não a do homem. E não é tirar nenhum proveito em favor do ser humano, mas sempre para a glória de nosso Deus. Então as mensagens que proferimos têm a responsabilidade de refletir aquilo que a palavra de Deus reflete, aquilo que está de acordo com o coração de Deus, com o caráter de Deus, com os ensinos de Jesus e com as revelações das Escrituras Sagradas. Deve ser esse o nosso compromisso sempre, a nossa responsabilidade. Eu começo dizendo com essas palavras iniciais, preocupado com aquilo que muitas vezes tem sido pregado por aí afora. Muitas das vezes temos ouvido ou assistido pedaços, que às vezes não dá para assistir tudo, de mensagens que refletem verdadeiros problemas psiquiátricos. E o pior de tudo é que, nesses casos, se alguém tem a curiosidade, quando vamos ver, o número de seguidores é imenso. Parece que os seguidores gostam dessas coisas, né? Quanto mais loucura, melhor. E é isso que devemos ter cuidado. Quando vemos isso, nos destaca ou sobressai diante de nossos olhos a realidade que Deus ensina de que é o remanescente que será salvo. Vamos então às Escrituras Sagradas. Primeiro vamos ler o texto, um verso que está em Apocalipse capítulo 7, verso 1. E depois Apocalipse 21, versos 12, 13 e 14. Esses dois textos vão demonstrar claramente o uso dos números na literatura apocalíptica. E nós vamos ver que não somente na literatura apocalíptica, mas por toda a Bíblia, esses números aparecem. Então, qual o objetivo dessa mensagem de hoje? É que você, conhecendo a simbologia dos números, tenha maior facilidade de uma vez por toda poder entender a revelação que está no livro último da Bíblia, o Apocalipse. Se você compreende a simbologia dos números e também a simbologia das figuras, você já vai levar muita vantagem. Você poderá ler e compreender muito melhor. Esse é o nosso real objetivo. Então, Apocalipse capítulo 7, verso 1, diz assim a palavra de Deus: Depois disso, vi quatro anjos de pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra, no mar ou em qualquer lugar. Aliás, soprasse na terra, no mar ou em qualquer lugar. Vou repetir. Depois disso, vi quatro anjos de pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Apocalipse capítulo 21, versos 12, 13 e 14. Olha quantas vezes aparecem números nesse texto. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas, é a Nova Jerusalém, e 12 anjos junto às portas. 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, 12
tribos de Israel, nome das 12 tribos, 12 patriarcas, 12 líderes, 12 tribos de Israel. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então 12 mais 12, 24, preste atenção nisso, 12 vezes 12, 144, vamos ver isso daqui a pouco. Então aí estão os dois textos, e meu desejo é que o Espírito Santo lhe conduza para compreender a palavra de Deus e ser edificado por ela, para que você seja capacitado a enfrentar os grandes desafios que o mundo está nos oferecendo. O mundo está estranho, o mundo está muito diferente, o mundo está esquisitíssimo. Se temos algum argentino aí participante, olha, entenda que esquisito para nós é completamente diferente de esquisito para vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos, é nosso desejo. Meus queridos irmãos, nós vamos analisar, vamos centralizar a nossa atenção para 5 números relevantes que são utilizados intensamente na Bíblia e principalmente no livro do Apocalipse. Gostaria ainda de explicar que a literatura apocalíptica não se resume ao que está apresentado no livro da Revelação, ou no último livro da Bíblia, ou no livro chamado ou traduzido por Apocalipse. Mas literatura apocalíptica é toda aquela que trata do futuro, das revelações de Deus para o futuro, dos últimos acontecimentos, são consideradas literaturas apocalípticas. Por exemplo, Mateus capítulo 24 é uma literatura apocalíptica. Em 1ª e 2ª Tessalonicenses, o apóstolo Paulo traz literatura apocalíptica. O livro de Ezequiel traz e apresenta literatura apocalíptica. O livro de Isaías nos mostra claramente, lá o urso será manso, o lobo vai comer, ou o boi vai comer palha junto com o leão, que coisa maravilhosa. As crianças vão poder conviver com as serpentes sem nenhum problema, não haverá mal ou dano no monte santo do Senhor. São literaturas apocalípticas. O livro de Daniel traz muita literatura apocalíptica, e assim outros também nos informam, como Zacarias e tantos outros livros das Escrituras Sagradas. Mas nós vamos analisar esses 5 números principalmente: o número 3, o número 4, o número 7, o número 10 e o número 12. Então 3, 4, 7, 10 e 12. E as combinações ou derivações desses números. Algumas vezes vamos fazer isso. Bom, vamos então começar com o número 3. O que significa o número 3? O número 3 aparece nas Escrituras, o número 3 aparece no livro do Apocalipse. Eu vou dar poucos exemplos da maioria dos números, vou me estender um pouquinho no número 7, que é de grande relevância, mas porque senão ficaria muito longa. Bom seria se a gente pudesse detalhar mais, mas eu conto com o seu esforço para, a partir dessas mensagens, se interessar mais pelo livro, pelo estudo e aprender dele. Então, o número 3. A palavra de Deus diz assim em 1 João capítulo 5, versos 7 e 8. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes. Então a palavra de Deus destacando 3. 3 representa Deus na forma Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito pertence tanto ao Pai quanto ao Filho. Alguns dizem, não, o Espírito Santo é uma força ativa apenas. Não, o Espírito Santo tem sentimento, o Espírito Santo tem a capacidade de ensinar, o Espírito Santo se entristece, então não pode ser uma energia, não pode ser só uma força, mas alguém que sente, alguém que pulsa, alguém que instrui, alguém que dá poder, alguém que distribui dons, capacitações. Não pode ser uma energia, é o próprio Deus, e é o Espírito do Pai e do Filho, o Espírito que pairava sobre a superfície das águas. Então temos o 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos a tripla repetição que enaltece a Deus: Santo, Santo, Santo.
Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 4, verso 8. Cada um deles tinha 6 asas, o dobro de 3. E era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repete sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, é Yahvé, é Javé, é Jeová, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. 3 dias esteve Jesus no mundo dos mortos. Algumas traduções dizem que ele foi ao inferno, é má tradução. Ele foi ao Hades, a habitação dos mortos. E ali, segundo o apóstolo Pedro, ele pregou o evangelho àqueles que foram desobedientes no tempo de Noé. É um mistério maravilhoso que mostra um grande amor, uma grande compaixão de Deus para com o ser humano, ainda que não se possa fazer doutrina a respeito disso, porque é um texto isolado, e a boa teologia, teologia sistemática, afasta a construção de qualquer tese, de qualquer doutrina sobre um verso somente. Mas fica uma dica aí para nós sabermos aquilo que o apóstolo Pedro revelou em sua carta. Então, ele esteve no mundo dos mortos depois que foi sacrificado. Em Gênesis 22, verso 4, nós temos o seguinte: no terceiro dia, Abraão levantou os olhos, terceiro dia, e viu aquele lugar de longe, onde ele ia sacrificar o seu filho. Preste atenção nisso, porque segundo uma tradição rabínica, o terceiro dia é o dia em que a vida é restaurada. E os mortos, então, têm a vida restaurada. E, como escreve o profeta Osés, que diz: o terceiro dia nos fará ressuscitar, e viveremos em sua presença. Capítulo 6, verso 2 de Oséias. A expressão terceiro dia, portanto, indica fé na ressurreição, incluindo a nossa, da qual as primícias são de Cristo, segundo a 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Eu estou correndo porque eu sei que está gravado e quem quiser poderá rever e conferir estes textos, é muito importante isso. Na teoria da tricotomia, temos o ser humano formado de espírito, mente e corpo. Hoje o professor Dr. João Paulo mencionou este texto na aula pela manhã. Quem não participou, perdeu uma excelente aula a respeito de um assunto atual e que diz respeito a todos nós, que é a saúde. A saúde psíquica, a saúde espiritual, a saúde do corpo, os cuidados que devemos ter, muito importante. Parece que dia 14 de fevereiro vai continuar, não é isso? 14 de fevereiro vai continuar. Então, na teoria tricotomística, existe a outra teoria que é dicotomista, não vamos entrar nisso agora. Temos o ser humano formado de espírito, mente e corpo. No original é pneuma, psique e soma. Soma é corpo, por isso que as pessoas dizem: você está somatizando, ou você está psicossomatizando, ou você está com um problema psicológico, está jogando para o corpo, aí está aparecendo úlcera, aparecendo dores, aparecendo muitas coisas, erupções de pele, etc. Isso está em 1 Tessalonicenses 5,23, que diz que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo, 3, de vocês seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o número 3 está aí destacado na palavra de Deus. Mas vamos agora em segundo lugar ao número 4. O número 4, que significa o número 4? O 4 representa os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. É isso que significa. E aparece muitas vezes na Bíblia como os 4 cantos da terra. Aí os terraplanistas, aqueles que estão dizendo que a terra é plana, estão dizendo que a Bíblia está dizendo que a terra é plana. Não. A terra, segundo as fotografias e filmagens, é redonda, mas quando se trata de localização geográfica, nossa aqui é norte, sul, leste e oeste, por isso se fala 4 cantos da terra. Ezequiel 7,2 diz: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Depois encontramos em Apocalipse 7:1 assim, que vimos: depois disso vi 4 anjos, um em cada canto da terra.
cada canto da terra. E ainda, Isaías 11:12, levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. É a mesma ideia. Lembrando que fala de Israel e fala de Judá, porque esse povo, ele se dividiu. Tinha uma tendência muito grande separatista, de uma parte do povo, 10 tribos, se guiar sozinha, diferentemente das outras 2 tribos, que é Judá e Benjamim, que formaram um outro país. Então foram 2 países. O povo de Deus se constituiu de 2 países. Poucas pessoas se lembram disso. E esses 2 países tinham seus reis, cada qual o seu rei, e às vezes eles guerreavam entre si, às vezes faziam alianças com outros povos inimigos para atacar o outro. Então era uma coisa terrível que aconteceu, mas Deus ama a esses povos. Por isso a mulher samaritana se estranhou tanto quando Jesus veio falar com ela, porque era de outro país, a cultura era separatista, não podia ter aquela comunicação, eles se davam mal, se detestavam, a verdade é essa. E Jesus quebrou aquele paradigma infeliz de separação, para dizer: eu e o Pai amamos a toda criatura, todos são amados de Deus. A expressão 4 cantos do planeta não tem origem na lógica geométrica, considerando como canto qualquer interseção entre 2 retas como uma esquina. Acredita-se, na verdade, que ela seja uma metáfora para as principais orientações de sentidos conhecidos como os pontos cardeais, como já disse, norte, sul, leste, oeste. Então temos aí o número 4. Agora, meus queridos irmãos e amigos, ainda dentro do número 4 e antecedido pelo número 3, nós vamos resultar num outro importante e grandíssimo e maravilhoso número, que é o 7, porque 3 mais 4 é 7. Mas ainda dá um outro número, 3 vezes 4 são 12, e são 2 números importantíssimos, derivados de 3 e 4, 7 e 12. Então, olha só, vamos entender um pouco mais sobre o 7. E para demonstrar que existem fundamentos bíblicos sólidos a respeito dessa matéria. O judeu David Harold Stern, eu falei que eu ia falar um pouco de inglês, isso já começa, viu, professora? Eu acho que eu vou lhe chamar para me socorrer. Esse judeu David Harold Stern, ele nos auxiliará neste primeiro momento através de sua obra Jewish New Testament Commentary, tomara que esteja aprovado, pelo menos nota 6, viu? Publicado pela Jewish New Testament Publications, Messianic Jewish Publishers. Esse é o Novo Testamento comentado, publicado pela publicadora, ou casa publicadora judaica do Novo Testamento, messiânico, é o judaísmo messiânico, publicadores messiânicos judaicos. É interessante, tem muito material dessa editora e deste senhor chamado David Harold Stern. Algumas pessoas criticam dizendo que ele é herege, mas ele tem a cabeça bem judaica, mas ele crê em Jesus Cristo, ele abre, é claro que existem algumas interpretações diferentes da nossa, mas eu o respeito, porque ele crê em Jesus, ele crê no Novo Testamento, ele crê no apóstolo Paulo, ele crê nas mensagens trazidas pelos apóstolos. Então vamos respeitar, ainda que a gente tenha que ver com um pouco de atenção. Mas para David Stern, o número 7 é o número das conclusões e de perfeição do Tanakh. Tanakh é a Bíblia judaica, composta de 24 livros. Vamos a algumas incidências do número 7 na Bíblia. Vamos ver isso aqui, o número 7 em toda a Bíblia. Temos a construção do mundo e do descanso de Deus feito em 7 dias, Gênesis 2, de 1 a 3. Temos que 7 vezes será vingado quem matar o assassino Caim, Gênesis 4, de 14 a 15. 7 animais puros entram na arca. Muita gente só fala no casal, nos 2, mas se você ler direitinho, você vai ver que dos puros,
Foram 7 casais, 7 casais puros entraram na arca. Gênesis capítulo 7, verso 2. Temos aí os sonhos do faraó: 7 vacas gordas e 7 magras, 7 espigas bonitas e 7 feias. É o sonho que ele teve para alçar José da condição de prisioneiro, escravo prisioneiro, a governador e primeiro-ministro do Egito. Gênesis capítulo 41, linda história. Temos ainda que 7 dias era o tempo necessário para um leproso se apresentar ao sacerdote. Levíticos 13, versos 5 e 6. 7 dias é a duração das festas da Páscoa e do Pentecostes, tendo um intervalo de 7 semanas entre a Páscoa e o Pentecostes. Por isso é chamado Pentecostes, pente que é 50. Se um clube de futebol for pentacampeão, é porque ele foi 50 vezes campeão. Então é pente. Penta são 5 vezes. Pente 50. Costes dias, 50 dias. Eram contados 7 semanas. Olha o número 7 aí. E no dia seguinte às 7 semanas, por isso dá 50 dias, por isso Pentecostes era então celebrado a festa do Pentecostes. Numa dessas festas que acontecia todos os anos, o Espírito Santo foi enviado por uma estratégia de Deus para pegar Jerusalém lotada de turistas, judeus que estavam espalhados pelo mundo, mas que se juntavam para comemorar o Pentecostes. Então, isso que vemos no livro de Levítico, capítulo 23. 7 vezes seriam punidos os filhos de Israel se não se arrependessem. Levítico 25, 18 a 28. 7 vezes, olha só, marcharam os filhos de Israel em torno da cidade de Jericó. Se lembram disso? Então as muralhas desabaram pelo poder de Deus, depois de 7 sacerdotes tocarem 7 trombetas, 7 chofares. Então é isso que a gente tem que saber. Então o número 7 é importantíssimo compreender, que é o número daquilo que é completo. Não há santidade no número 7, é mais de completude, porque nós vamos ver adiante que existem aspectos que mostram que o número 7 completo também, às vezes não tem nada a ver com santidade. 7 anos é o tempo para Salomão construir o primeiro templo, 1 Reis 6:38. 7 espirros são dados pelo filho morto da sunamita, antes de abrir os olhos, 2 Reis 4:35. 7 igrejas são escolhidas na Ásia Menor para Cristo se revelar a elas e a toda a humanidade. 7 são os Espíritos de Deus, ou é o Espírito sétuplo de Deus enviados para todo o mundo. Apocalipse 1:4, 4:5 e 5:6. 7 são as lâmpadas de fogo ou tochas que estão descritas em Apocalipse capítulo 4, verso 5. No segundo ai de Apocalipse 11, verso 13, 7.000 são mortos, 7.000 homens são mortos. Isso significa um grande número de mortos, não somente 7.000 literais. 7 cabeças, prestem atenção, tem o dragão de Apocalipse 12, verso 3, veja que não tem santidade nenhuma, é o diabo, é demônio, é um bicho ruim. Ele tem 7 cabeças, significa que ele tem poder para estragar, ele tem poder para contaminar, ele tem poder para carregar os seres humanos, para destruir, causar essas misérias todas que há no mundo. 7 diademas ou coroas tem a besta que subiu do mar de Apocalipse 13, verso 1. E 7 cabeças tem a própria besta deste mesmo texto de Apocalipse 13, 1. Então é terrível, só o número 7 exigiria de nós um mês de estudos, ou um tempo bem mais largo para estudarmos. Ele é muito importante. Temos ainda os derivados, as derivações e as combinações que o 7 proporciona para nós, como por exemplo, 70 vezes 7, que Jesus trata sobre o perdão que deve ser oferecido uns aos outros. 70 vezes 7. 7 anos, olha só, preste atenção nisso que vai aparecer isso. E você poderá relembrar essa mensagem ouvindo de novo, para entender sempre daqui para frente, quando entrarmos propriamente no livro. 7 anos são iguais a 84 meses. 3 anos e meio, isso vai aparecer em Daniel, vai aparecer em Apocalipse, são 42 meses.
Apocalipse 11, verso 2. 42 meses são exatamente iguais a 1260 dias, que está em Apocalipse 11, verso 3. 3 dias e meio consta em Apocalipse 11, 9, que é a metade de 7. Então é um tempo interrompido no meio, ou alguma coisa que foi quebrada, 3 dias e meio. Apocalipse 11, 11 também traz essa expressão, 3 dias e meio. É o tempo que as duas testemunhas ficaram mortas, destruídas pela besta, mas que Deus, depois de 3 dias e meio, durante 3 dias e meio, o mundo comemorou a morte delas. O mundo trocou presentes e deu festa, igual o Natal, igualzinho. Troca de presentes e comemorações, reuniões para vibrar e para agradecer a um Deus que não é o nosso Deus, porque mataram as duas testemunhas, mas 3 dias e meio depois Deus as ressuscitou. A Deus toda a honra e toda a glória. É vitória, Apocalipse é vitória. 1260 dias são iguais a 3 anos e meio, Apocalipse 12, verso 6. 2.520 dias iguais a 7 anos. Então é isso que devemos ver. 1.260 dias dividido por 30 dá 42, dividido por 12 dá 3,5, 3 anos e meio. Então o número 7 é riquíssimo e traz muitas informações para compreendermos o livro de Apocalipse. Vamos entender por que 7 igrejas na Ásia, por que que Jesus se revelou a 7 igrejas, o que isso significa? Então aí está o número 7. Então vimos o número 3, vimos o número 4 e vimos o número 7. Agora em quarto lugar vamos ver o número 10, número também muito importante. E é bom conhecer, por que devemos conhecer o Apocalipse? Devemos conhecer o Apocalipse porque, como vimos no domingo passado, ele revela as coisas que vão acontecer. Devemos estudar o Apocalipse porque na visão de João, João escreveu tudo que foi revelado. O livro armazena as revelações de Deus. Devemos sim conhecer o Apocalipse porque o Apocalipse traz bênçãos para aqueles que conhecem. Devemos conhecer o Apocalipse porque aquele que conhece estará seguro, não terá medo nenhum. Tem crente que diz que tem medo de ler ou de estudar o livro de Apocalipse. Mas vamos então em quarto lugar ao número 10. Como derivado de 10 nós temos 1000, também bastante usado. Temos o 12 vezes 12. O 12 é o resultado de 3 vezes 4. Então veja só isso. 3 vezes 4, 12. 3 mais 4, 7. Mais 3 vezes 4, 12. 12 vezes 12, 144. Você encontra isso. 12 significa os 12 patriarcas. Nós vimos no texto inicial. E 12 significa ou representa os 12 discípulos de Jesus, 12 apóstolos de Jesus. Então 12 patriarcas, 12 servos, 12 líderes de Cristo Jesus. Então 12 vezes 12 dá 144. 2 mais 2 dá 24. Vamos encontrar também este número no livro do Apocalipse. Os 24 anciãos simbolizam isto. Mas 12 vezes 12 já amplia 144, mas não é 144, é 144 mil vezes 1000. 1000 é derivado do 10. E 10 e 1000 significa aquilo que é extenso demais. Às vezes aquilo que é incontável ou infinito. É isso que significa o 1000 nas escrituras sagradas. Então temos os 144 mil que certamente não são literais, mas mostra aqueles que alcançaram a eternidade, a bênção de Deus. Então, para a numerologia bíblica, o número 1000 simboliza a eternidade e a divindade. Temos os 10 mandamentos. Temos 1000 gerações abençoadas. Olha o que diz. Na fidelidade de Deus, há uma promessa para aqueles que o respeitam ao Senhor Yahvé, ao Senhor Jeová, o único Deus vivo. Êxodo capítulo 20, verso 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Temos no Novo Testamento as 10 virgens de Mateus 25, versos de 1 a 13, que representam a totalidade dos cristãos que vão ao encontro de Jesus, o esposo. Temos
também a dívida de 10.000 talentos, Mateus 18, verso 24, que simboliza o que é impagável. São os nossos pecados, as nossas dívidas. Nós não poderíamos pagar, nós não temos crédito nenhum diante de Deus. Os nossos créditos são em Jesus. É Jesus que deu sua vida por nós. Ai de nós se não fosse Jesus. Então esse aí é o número 10. E finalmente o número 12. O número 12, importante, como já vimos. Como derivados temos o 24, 12 mais 12, já vimos, 144.000, 12 vezes 12 mais 1.000. Para entender a simbologia do número 12, devemos ter em mente as explicações do número 7, assim como 7 é formado por 4 vezes 3, como vimos, 4 mais 3, 12 é 4 vezes 3. Então nós vemos a perfeição com a obra criada, uma mistura e produzindo 12, que tem a ver com governo. O número 12 simboliza governo, representa governo. Por isso Jesus escolheu 12 apóstolos, por isso Deus escolheu 12 patriarcas para governar. É interessante que além das 12 tribos de Israel, que foram formadas, encabeçadas pelos 12 patriarcas, nós temos ainda os filhos de Ismael. Os filhos de Ismael era um dos filhos, era um filho de Abraão também, de Abraão, e ele foi expulso com a sua mamãe. E Deus se apiedou dele e apareceu a ele e prometeu a ele coisas maravilhosas. Em Gênesis 17, verso 12, nós encontramos assim, ó: também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Olha só o que diz: ele será pai de 12 príncipes. 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. São os filhos de Ismael. E agora tem os filhos de Israel e tem os filhos de Ismael. E aí o grande problema está aí, nessa confusão. Mas Deus tem o controle de tudo, Ele sabe por quê. Os 12 discípulos de Jesus também mostram claramente que Deus usou este número, é um número de governo, é um número de poder, é para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Na literatura apocalíptica aparecem essas somas e o múltiplo de 12, como vimos, 24 anciãos, Apocalipse 4, verso 4. Os 144 que serão salvos conforme Apocalipse 7, 4, que é o resultado de 12 vezes 12 vezes 1.000, como já vimos. Significa a totalidade, Apocalipse 21, versos 12 a 14, representada por todos os salvos que amam a Deus, que amaram a Deus no Antigo Testamento e que amaram ao Senhor e pertencem ao povo, novo povo de Deus que foi revelado através de Cristo e está registrado no Novo Testamento. Então hoje nós vimos 5 números. Esses 5 números, eles estão completamente espalhados pelo livro, pela literatura apocalíptica e por toda a escritura sagrada. É importante o crente, o servo de Deus, o servo de Jesus conhecer bem esses números, porque se conhecer vai lhe ajudar a conhecer a revelação de Deus. E a revelação de Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tem como propósito nos ajudar. Não foi em vão, não foi à toa que Deus revelou. A forma de revelar e o objetivo da revelação é nos inundar de paz, de segurança, é para que confiemos em Deus e não tenhamos medo. Deus fez isso porque Ele sabe muito bem como seria o fim deste mundo. Deus sabe muito bem o mal-estar, a indigestão que serão os últimos tempos, e parece que estamos vivendo esses últimos tempos. O mundo está estranho, está esquisito, está difícil viver, não há mais entendimento, é repleto de fake news, de mentiras, de engano, de corrupção, de gente dando golpe, poderosos armando para golpear, sempre em prejuízo da massa do povo. Então é isso que nós temos visto, o pecado abundando, e a idolatria, o culto a falsos deuses, falsas personalidades que se revestem de poderes, que se julgam os tais. Então temos visto
mundo caminhando para um abismo, e muitas pessoas ficam assustadas, mas Deus quer que aqueles que o amam, aqueles que o têm, aqueles que têm a Jesus, tenham paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa promessa está dada a você e a mim. Deixo a vocês a minha paz eu dou a vocês, não dou como o mundo jaz no maligno. Ai do crente que diz que faz porque todo mundo faz, cuidado, nunca mais fale isso. Você que me ouve, nunca mais diga isso, você faz porque todo mundo faz. Porque se eu fizer o que o mundo faz, eu vou ser corrupto como o mundo. Eu vou ser um homem distante de Deus, porque o mundo está distante de Deus. Eu serei dominado pelo maligno, porque o mundo é dominado pelo maligno. Cuidado quando você fala isso. Mas o objetivo da literatura apocalíptica é nos dar paz, nos dar confiança, segurança. O livro de Apocalipse, com os seus números, com a sua simbologia e com o seu conteúdo integral, veio para nos dar tranquilidade e a garantia de que Deus, o Senhor Jeová, o Senhor Javé, o Senhor Iavé e Yeshua, Jesus, o que era, o que é e o que há de vir, o que há de ser, o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis, Ele nos dá a garantia. Não devemos e não precisamos temer coisa alguma, mas temer somente a Deus no sentido de respeitá-lo, não ter medo de coisa alguma. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor nosso Deus. Estamos seguros, em Jesus estamos seguros. Ele pagou o preço dos nossos pecados, Ele deu o seu sangue por nós, para que tenhamos fé e confiança, para que vivamos uma vida em abundância, mesmo num mar tão revolto, e no terremoto, e nas águas que rujam, espumem, Ele nos dá a paz. O Espírito Santo foi dado para morar em nós, para nos dar não só paz, mas para nos dar poder. Não é só ficar escondidinho em paz, é partir para dentro mesmo, sem temor de ninguém, mas temendo somente ao Senhor no sentido de ouvi-lo e respeitá-lo. Não ter medo de coisa alguma, não ter medo das ciladas, não ter medo do globalismo, não ter medo da elite dominante que domina este mundo, não ter medo dos esquemas, do reset, seja lá o que for, não ter medo do diabo, porque nós temos um Deus que pisou na cabeça dele, é o nosso Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus, através também do livro da revelação do Apocalipse, tem como objetivo nos inundar de conhecimento e de paz e de sossego, de coragem para enfrentar o nosso adversário e para ajudar tantos que estão nas trevas a conhecerem a luz, a virem para Jesus ou retornarem para Jesus. Esse é o objetivo do livro de Apocalipse, nos revestir de segurança e de amor ao nosso Deus que nos ama. Que Deus te abençoe, que o Senhor realmente lhe nutra e lhe dê total confiança e paz, e que você siga em frente com saúde espiritual, com saúde física, e se você partir para a eternidade, ou eu partir para a eternidade, que estejamos em paz, porque somos do Senhor, quer estejamos nessa vida, quer a deixemos. Que Deus te abençoe, que o Senhor lhe abençoe. E nesse momento eu convido você que está participando desta celebração, deste culto, e que ainda não tem uma experiência pessoal com Jesus, eu convido você a abrir seu coração e dizer: Jesus, vem morar comigo, vem morar em mim, entra no meu coração, ser o meu Senhor. Talvez você diga assim: mas eu não tenho condição, porque eu sou muito pecador. Eu já fiz coisas que não dá para relatar, porque são vergonhosas. Eu não tenho nenhuma condição ou merecimento. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que onde o pecado abundou, ou onde o pecado se multiplicou, ou onde o pecado se agigantou, super abundou, super se multiplicou e super se agigantou a graça,
o favor de Deus através de Jesus Cristo. Vem do jeito que você está. Vem do jeito, da maneira, eu tenho vício, eu sou viciado, não tem problema, vem do jeito que você está. Eu sou idólatra, eu tenho compromisso com isso, com aquilo, eu estou em pecado. Vem do jeito que você estiver, vem e abra seu coração. Não importa o que Jesus vai encontrar lá dentro, Ele tem poder para lavar e limpar e purificar, Ele vai fazer isso. É preciso só que você confie. Do jeito que você estiver, diga, eu venho a Ti, Jesus, tal qual eu estou, eu venho a Ti. Não é isso que vamos louvar? Tal qual estou, eu me apresento a Ti, Senhor. Do jeito que eu estiver, posso estar cambaleando, posso estar sujo, mas hoje ouvi a Tua voz, ouvi a Tua palavra, eu quero que o Senhor entre. Tal qual estou, ó meu Senhor, aceito agora o Teu favor, pois sou indigno, pecador, ó Salvador, eu venho a Ti. Tal qual estou.